Dois. Rodou a vinheta? Boa tarde, meu nome é João Paulo Almeida, sou professor. Este é o 4º programa da série VVC. Lembrando, a gente faz isso no início de cada programa, que essa série de programas da VVC nasceu do desejo da Secretaria de Estado de Educação, por meio da EFAP, de levar cuidado, atenção e acolhimento nesse momento tão desafiador que todos nós, professores, de forma geral, todas as pessoas estão e estamos vivendo. Lembrando para vocês que nos assistem que a VVC é uma plataforma online que ajuda o professor a cuidar da mente, mas também do corpo e das emoções, tudo isso conectado de um jeito muito bonito com o propósito de cada um. Também é uma comunidade que oferece, além de cursos e várias possibilidades de percursos formativos para você, professor, professora, também uma comunidade onde você pode trocar suas experiências, pode trocar ideias, falar com várias pessoas que também estão lá fazendo cursos de desenvolvimento. Quero deixar aqui para vocês, vai aparecer aqui na tela, mas eu quero deixar o endereço da VVC, caso você queira entrar, fazer um cadastro, que é muito, muito legal. Aliás, Ariana, os cursos da VVC são muito legais, para o seu desenvolvimento, contemplando as 4 dimensões que nós da VVC acreditamos: corpo, mente, emoções e também a dimensão de propósito. O endereço é vvc.org.br/EFAP. Nessa série de programas, a gente vai trazer a cada semana temas e convidados que possam ajudar você, professor, você, professora, nesses desafios do atual contexto. E o nosso tema de hoje, problemas de convivência no ambiente virtual. Nós estamos na 3ª semana de aulas remotas, e se nós, como professores, já tínhamos o desafio de fazer toda a mediação, a interação, de estar perto dos alunos nas condições normais e presenciais de aula, certamente esses desafios não só nos acompanharam nesse novo formato por enquanto, mas também tornaram mais desafiadores as interações, muitas vezes no chat, com os professores, com os colegas. E para falar sobre esse tema de hoje, que cada professor tem encontrado um arranjo possível, nós trouxemos 2 convidadas muito especiais. Nós temos aqui no estúdio a professora de História, Ariana Peixoto, e também temos à distância, que vai entrar daqui a pouco, a nossa incrível Adriana Ramos, pós-doutora, tem um mundo de conhecimento para compartilhar com todos nós. Quero já passar a bola para você, Ariana, e pedir para que você se apresente para a nossa audiência, por favor. Prazer ter você aqui, tá? Obrigada. Sou professora Ariana, atuo na rede há mais de 15 anos, sou professora de História, tenho aí uma formação acadêmica de História, tenho especialização em Pedagogia, participei de vários congressos com boas práticas, estou agora participando do curso de pós-graduação de Educação Integral para educadores, e leciono aqui em São Paulo, né? Eu tenho sotaque de interior, né? Meio, né? Sou de Itu, mas estou aqui em São Paulo há 9 anos, na escola Carlos Maximiliano, que é uma escola de ensino integral, né? A escola de ensino integral tem como pilar o projeto de vida do aluno, a pedagogia da presença, o diálogo, e agradecer a participação dessa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Ariana. A gente está muito feliz com a sua participação. E agora, a nossa convidadíssima, especialista, Adriana Ramos. Seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz, eu estou muito feliz de até que, enfim, gravar com você. Quero pedir para que você se apresente para a nossa audiência, por favor. Seja muito bem-vinda, Adriana. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite da VVC para poder participar desse encontro. Para mim também é um prazer, João Paulo, poder dividir aí com você e com a Ariana, que é professora, com uma vasta experiência, e acho que essa troca, essa conversa de hoje é importante, nesse momento tão delicado que todos nós estamos passando, e principalmente professores que estão aí na linha de frente, que colocam todos os dias, né, os desafios que têm acontecido são inúmeros nesse momento de uma educação remota.
os esforços, principalmente da escola pública, em conseguir tentar amenizar uma desigualdade social que nós temos no nosso país, que é muito grande. Então, queria agradecer o convite, acho que vai ser um bom papo, é um prazer poder dividir esse papo com vocês dois. Eu sou Adriana, antes de pós-doutora, como disse o João, eu sou professora, eu sou da época do magistério, o ano que vem eu completo 30 anos como professora e eu gosto muito de ser identificada como professora. Hoje dou aula na pedagogia, dou aula na pós-graduação, mas nunca estive afastada da educação básica, todas as minhas pesquisas são feitas em escola, normalmente eu faço uma imersão nas escolas, eu fico um bom período nas escolas para realizar as pesquisas, tanto particulares, mas especificamente as minhas pesquisas têm um olhar para a escola pública. Então, espero poder contribuir. Eu integro o GPEM, que é um grupo de estudos e pesquisa em educação moral da Unicamp, e também a Conviver Mais, que é um grupo de assessoria e de formação que trabalha com a convivência ética na escola. Muito obrigado, Adriana. Vou fazer a correção, vou chamar também agora de professora. Obrigada. Ariana, como a gente estava conversando no início, na abertura, inclusive o programa da semana passada foi sobre levantando as impressões dos professores, alunos que estiveram aqui no estúdio, como tinham sido essas primeiras semanas de aulas remotas. Apareceram muitas questões, falta de intimidade com o aplicativo, com as ferramentas digitais, articular o trabalho de uma nova maneira. Além disso tudo, tem as questões de convivência virtual, que também já tinham aparecido aqui no ano passado. Na semana passada. E eu quero retomar aqui hoje, que é o seguinte: como você tem conseguido ou tem lidado com isso na sua prática no dia a dia? Como que tem sido a sua experiência? Quais são os arranjos que você tem feito? Conta para a gente. Então, João, é tudo novo para todo mundo, é novo tanto para o aluno, é novo para os pais, é novo para os professores, é novo para a escola, é tudo novo para a sociedade. E como é novo, a gente está aprendendo. Então, a gente tem muita coisa ainda para aprender, tem muitas vivências ainda para serem conquistadas, né? Mas, assim, o que a gente observa, eu falando como professora, Ariana, o que eu estou observando, e até o diálogo com outros colegas, né, de sala de aula, a gente percebe que os alunos eles não estão assim tendo um certo convívio dentro do chat, com algumas palavras que você acredita que não era aquele momento para ele estar falando, escrevendo, né? Às vezes, alguma palavra, algum comentário, você vê que tem ali um peso muito grande de preconceito, ou é um preconceito sexual, um racial, até mesmo de um sotaque de um professor, enfim. E aí, a gente imagina assim, será que pela vasta quantidade ali de comentários que eles vão postando, eles estão protegidos ali, eles acreditam que estão protegidos de uma tela, de um nickname? Às vezes eu até me pergunto, será que o meu aluno está tendo essa postura também ali no chat? Será que ele não está tendo esse entendimento que ele deveria estar tendo, né? Então, assim, é novo para todo mundo, né? Então a gente tem que estar aberto aí ao diálogo para a gente poder conversar e aprender junto com tudo isso, né? Muito bem. Adriana, eu queria pedir para que você, por favor, comente a resposta da Ariana. Eu vou retomar daqui a pouco, que eu quero fazer um comentário. Mas, Adriana, antes, eu quero, junto com a resposta, tem uma diferenciação que você faz, que eu gosto tanto, que você faz diferenciação do que é bullying, do que é indisciplina, do que é incivilidade. Então, queria te pedir aqui, eu sei que eu estou sempre desafiando a capacidade de síntese de vocês, mas no comentário da resposta da Ariana, se teria como você dizer se essas manifestações, se são bullying, se são incivilidade ou se são indisciplina. Acho que eu quero começar primeiro pela consideração da Ariana, né? A gente tem que considerar que esse é um momento de novidade para todos. Então, do mesmo jeito que é novidade para o professor, para o aluno também. E as mesmas situações, aí sim, de indisciplina que nós tínhamos na aula presencial, elas são transferidas para esse ambiente virtual. Claro que a Ariana
faz uma colocação muito importante, que é essa questão, já tem muitas pesquisas que mostram isso, e esse não é um problema que nós estamos enfrentando hoje com a pandemia, mas é um problema que a gente tem enfrentado nas relações, e principalmente nas relações com jovens, que é o aumento da agressão virtual. Justamente porque há, sim, uma proteção, ou pelo menos uma falsa ideia, né, de proteção quando eu estou por trás da tela. As pesquisas mostram que, em situações de agressão virtual, as pessoas, e não só as crianças e os jovens, nós adultos também, nós somos muito mais agressivos, nós falamos coisas, escrevemos, né, coisas, postamos coisas que muitas vezes, numa discussão presencial, não aconteceria de uma forma tão intensa. Então, existe a questão da situação de indisciplina que acontece no presencial e que é transferida para esse ambiente virtual. Outro ponto é a questão da novidade. E aí todas as redes e escolas que iniciaram antes esse trabalho, né, de uma escola remota, uma escola online, quem começou há um mês já passou por isso, já está numa nova fase hoje. Né? Então, isso é uma boa notícia, acho que para os professores, de que as coisas têm uma tendência a se acomodarem, porque, claro, eles vão testar, né, essa questão do novo. O grande problema que eu acho que está na fala da Ariana é em relação ao desrespeito. Né? Então, são postagens que são desrespeitosas. E isso é muito importante que a gente tenha uma atenção e que exista, de fato, uma reflexão com esses alunos, mesmo imaginando a dimensão que é a educação no estado de São Paulo, a educação pública no estado de São Paulo, a gente está falando aí de muita gente ao mesmo tempo, né? Mas a gente também considerar e ter aulas para que a gente possa fazer essas discussões com os alunos, né? Tanto do que é público, que é privado, o tipo de linguagem, como que isso acontece, essa questão de eu me sentir protegido por estar atrás de uma tela, a questão da empatia, né? Quer dizer, então se colocar no lugar dos educadores que estão recebendo essas mensagens, como essas mensagens têm qual o efeito disso, e isso tem uma forma até muito bacana, pode ser até que a gente, já estou pulando, né, João Paulo, mas da gente pensar que às vezes, relatos dos próprios professores, né? A gente tem visto muitas escolas nisso, os professores fazendo pequenos vídeos com relatos, contando sobre a sua história, como tem sido esse momento difícil, como ele se frustra quando, de repente, ele viu que numa aula a maior parte dos comentários foram comentários de desrespeito, foram comentários ofensivos, né? O que é valor para esses jovens, né? Aula é valor, conhecimento é valor. Então, muitas situações que acontecem nesse real, ele vai para o virtual, mas a gente sabe que isso se amplifica de uma forma muito grande e toma proporções realmente grandes também. Quando você pede para eu fazer essa diferenciação, eu acho que o que a Ariana relata são muito mais situações, né, de indisciplina, né, quer dizer, é para ter uma quebra daquela aula, né, quebra daquele contrato pedagógico, muitas vezes situações de incivilidade, né, em que são essas microviolências, e sim, também existe a questão, né, dessa agressão virtual. O bullying, especificamente, ele tem outras características e, claro, esse espaço, ele muitas vezes é usado para se potencializar a situação de violência de bullying. Mas eu acho que aqui o enfoque maior, pelo menos nesse contexto que eu compreendi que a Ariana tenha colocado, está muito mais ligado a situações de indisciplina, né, que muitas vezes são permeadas também por situações de incivilidade, que é por meio do desrespeito, dessas violências, né, que acontecem nessa fala via chat pelos alunos. Muito bem. Olha só como nós temos duas convidadas incríveis hoje. Ariana, para você, assim, pessoalmente, como professora, como que você recebe isso? Como que você vive e sente isso? Eu quero aproveitar e perguntar o seguinte... Eu sei que ainda muito prematuro, porque estamos na 3ª semana, mas já consegue dizer se é mais fácil essa interação presencial, virtualmente? Onde que estão os maiores desafios para você? Olha, eu acredito muito que o maior desafio está sendo agora, né? Que é o virtual, porque quando você está na presença do outro, você estabelece um vínculo, estabelece
um contato ali com o aluno. Não só no aluno, né, falando numa sociedade ao geral. E olhando, vendo tudo isso, a sensação que eu tenho, falando por mim e conversando com os outros colegas também, é um incômodo muito grande. Né? Lá em casa eu também tenho um filho em escolarização, uma filha também. E assim, o meu filho, eu até às vezes eu pergunto assim, olha, qual é a postura que você está tendo? É essa mesma postura? Então, assim, é um incômodo que eu acabo sentindo ali, e por estar presenciando aquilo, né? E inclusive, os professores que aqui estão no Centro de Mídia, eles vieram, deixaram seus lares, vieram na maior boa vontade, estão aqui pensando no a melhor forma possível no aprendizado de todos os alunos, pensando numa rede muito grande do estado de São Paulo. Então, eu fico desconfortável porque ali naquele chat, ali dentro daquela aula, você não tem só o aluno. É o aluno, é o colega do aluno, é o outro, é o vizinho, é o pai que também está assistindo, a mãe que está assistindo, são os professores, pode ser que não seja o seu professor, mas são outros professores. Você tem uma rede, você tem uma secretaria atrás de todo esse aplicativo, né, desde o Centro de Mídia. Então, me gera assim, esse desconforto no sentido de pensar como eu, professora Ariana, trabalhei lá nas minhas aulas, lá, pensando na sala de aula, será que eu preocupei muito com conteúdo, muito com habilidade, e acabei esquecendo, deixando passar valores, a questão do respeito, a questão da civilidade, de como você dialogar, de como você conversar com o outro? Será que agora também a gente não está no momento de pensarmos, né, como que também pode ser feito a partir de agora, que, como disse a professora Adriana, isso é o que já tínhamos em sala de aula. O que mudou aqui, que saímos do físico e agora estamos no virtual. Né? É o reflexo da nossa sociedade. E se é o reflexo da nossa sociedade, como formadores, né, professores formadores, nós temos que pensar isso com muito carinho. Cada professor está sendo convidado, te ouvindo, convidado a fazer um arranjo possível para esse cenário que se apresenta, para saber como que cada um de nós vai conseguir lidar com isso, não é? Passa por um lugar também de gestão das emoções, né? É um assunto muito caro para a gente. Adriana, já vou passar a bola para você agora. Na sua prática, na sua experiência, acho que é uma dimensão que dói também na gente. Às vezes a gente não fala muito disso, dessa vulnerabilidade, mas dói pra caramba, assim, na gente, professor. Muitas vezes essas interações nos atingem de outras maneiras também, né? Porque nós também estamos lidando com esse desafio concreto da sala de aula, mas também com os desafios das nossas vidas, né, Adriana? Das nossas vidas pessoais, não é? Acho que todos, né, estamos passando por um período bem delicado, né? Então, isso é algo que é mundial. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em educação, acho que existe uma questão muito forte, e claro, a gente está pegando o estado de São Paulo, que já é uma realidade diferenciada, se nós pensarmos no Brasil como um todo, mas a gente tem uma desigualdade social muito grande, né? Então, os esforços das redes públicas em propiciar aulas, em enviar materiais, a gente sabe que mesmo com todo esse esforço, para que os alunos continuem, porque mais importante nesse momento do que a questão formal dos conteúdos curriculares, né, dessa aprendizagem, eu recebo muitas perguntas dos pais, será que meu filho vai ser prejudicado? Né? É justamente isso que você colocou, Ariana, né? Essa aprendizagem de valores. Acho que a gente passa hoje por um momento ímpar da nossa sociedade. Né? Nós não imaginávamos viver algo tão impactante quanto esse momento de isolamento social e mundialmente. Então, pensar no Brasil, pensar nessa desigualdade, a gente precisa
considerar que pode ser uma oportunidade para uma aprendizagem de valores, mas a gente não pode desconsiderar que nós não vamos conseguir atingir todas as crianças e adolescentes, porque mesmo com os esforços das redes públicas, né, das secretarias de educação, em propiciar canais de TV, em propiciar os materiais impressos, né, algumas com tablets, disponibilizar a internet, às vezes a gente tem uma criança num contexto, primeiro que a gente tem boa parte das nossas crianças que vão para a escola pública para se alimentar. Então, a nossa desigualdade é muito grande, e isso não pode ser desconsiderado nesse momento, né? E aí entender que muitas crianças, elas, mesmo se elas tiverem todas as condições materiais, né, então encaminhados pelas secretarias, às vezes ela está numa casa em que moram 10, 12 pessoas, ela não tem condição de acompanhar aquele conteúdo, de estudar, se ela não sair daquele ambiente, e nesse momento ela não pode sair. Outro ponto é a questão da violência doméstica. A gente sabe os altos índices da violência doméstica no Brasil e como isso se amplificou nesse momento de isolamento. Então, a gente tem as crianças em situação de risco, a gente tem as mulheres que normalmente com a violência doméstica sofrem muito mais, né? Então, são pontos que a secretaria, né, as escolas particulares, enfim, a educação de forma geral precisa considerar, né, nessa diversidade, e uma secretaria, né, como a de São Paulo, é muito louvável todo o esforço que está se fazendo, todas as secretarias de educação de redes públicas, pensando nessa dificuldade que nós temos em relação à desigualdade. Mas a gente não pode desconsiderar que, para alguns alunos, este vínculo com a escola, né, quando ele é possível, ele é fundamental para o desenvolvimento. Principalmente por esse momento que nós estamos passando agora, porque mais do que ele estar conectado aos conteúdos, ele tem um vínculo também afetivo com essa questão de um sentido de vida, né, que isso é uma fase que vai passar. Né? As crianças, as menores, elas têm muita dificuldade, inclusive, de conseguir compreender esse momento. E para os adolescentes, é uma angústia enorme. O que é mais importante na vida dos adolescentes? É justamente o convívio entre pares. Por isso que eles usam o chat dessa forma, né, desenfreada, né? Porque é ali que eles estão se sentindo conectados de alguma forma. A questão é como é que eles estão usando esse lugar. E acho que a Ariana também colocou um ponto importante, né, que é essa reflexão, não para os professores se sentirem culpados. Eu acho que a gente precisa tirar na educação essa ideia de culpa, de culpabilização, porque na educação existe muito isso. Eu culpabilizo a família, o aluno não aprende por causa da família, não, ele não aprende por causa do professor, ele não aprende por causa da Secretaria da Educação, ele não aprende por causa do diretor da escola. Não, a gente precisa pensar em o que é responsabilidade de cada um. Quando a gente tira essa ideia de culpa e passa a responsabilidade, eu posso pensar, qual é a minha responsabilidade como professora desses alunos? Qual é a responsabilidade da rede? Qual é a responsabilidade do gestor? Quando a gente consegue trabalhar de forma colaborativa, esse peso ele é muito menor. O grande problema é que a gente está vendo que os professores estão trabalhando um volume, tem alguns professores que estão tendo um trabalho hercúleo, né? Trabalhando horas por dia, montando os grupos de WhatsApp, montando chat, montando aulas em plataformas, atendendo, a gente sempre trabalhou muito como professor, né? E a gente está conseguindo trabalhar mais, né? Em função desse propósito que a gente tem, que é a educação, né? O professor, quando ele é envolvido com a educação, ele quer o melhor para as crianças, ele quer o melhor para os adolescentes, ele quer o melhor para os seus alunos. Então, acho que a gente precisa considerar tudo isso e considerar isso que a Ariana está colocando como uma angústia legítima do professor, porque a gente se frustra, né, de tentar, né, de alguma forma, tá querendo se conectar, e aí a gente tem um grupo de pais que são contrários, um grupo de alunos que às vezes agem assim, um grupo de colegas que também são contrários à forma como está sendo feito, e claro, qualquer escolha que a gente faça na educação, nós sempre vamos ter pessoas que são mais favoráveis e pessoas que são menos favoráveis. Mas acho que nesse momento uma grande aprendizagem é nós pensarmos nessa oportunidade que nós estamos tendo, que apesar desse isolamento e deste distanciamento de todos, a gente está trabalhando de uma forma muito mais colaborativa. Haja visto o que está acontecendo aqui hoje, né? Vocês estão aí, eu estou aqui em Campinas e a gente está conseguindo bater um papo e tem tantos professores que estão nos assistindo ou que vão poder nos assistir depois. Acho que esse é um ponto positivo desse momento que nós estamos vivendo. E talvez reconhecer as nossas limitações
e também os avanços que a gente pode ter, as aprendizagens que nós podemos ter com esse momento, dá uma certa tranquilidade para o professor de que isso vai passar, que é um momento. A educação básica, ela é, por excelência, presencial. O que nós estamos fazendo aqui é uma tentativa de manter um vínculo dessas crianças num momento atípico da nossa sociedade. Mas a educação básica, para o desenvolvimento integral da criança, se a gente pensar uma educação integral, ela é presencial. E a gente tem que bater nessa tecla, e acho que hoje as famílias estão conseguindo compreender mais essa perspectiva quando a gente mostra a importância e a diferença de uma educação familiar e de uma educação que é dada na escola e com profissionais da educação, que são os professores e os gestores. Obrigado, Adriana. A gente não só legitima o discurso da Ariana, como de todos os professores, como este espaço da VVC, semanalmente para todas as pessoas que nos ouvem, semanalmente às terças aqui, é um espaço de acolhimento e de ouvir os professores sobre como que está essa adequação nesse novo formato de aulas. A gente sabe que é difícil para todo mundo, mas cada um fala a partir de um recorte. E o nosso recorte é olhar a partir da perspectiva, evidentemente, do professor e como que esse professor está lidando com tudo isso que está acontecendo. A gente tem essa... É muito forte para a gente esse nosso desejo de ser um espaço de acolhimento e de escuta, e de legitimar e de falar sobre essas dores que emergem. Eu, como professor, sempre digo que a nossa profissão é muito solitária. A gente dá aula para vários, mas o planejamento, todo um processo é um processo normalmente solitário, obviamente eu falando em primeira pessoa. Vou aproveitar, Adriana, e vou te fazer uma pergunta. A gente já está indo aqui, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Vou desafiar a capacidade de assertividade de vocês. Adriana, tem dicas práticas que você poderá dar para quem está nos assistindo, que pode melhorar a convivência? A gente sabe que cada professor vai fazer um arranjo possível, com a realidade e com o contexto que ele vive. Mas quais dicas que você acredita que poderia melhorar essa convivência? Eu acho que a gente ter um olhar sensível à nossa realidade é importante. Acho que quando, pensando que essas aulas online, elas são feitas por professores, e muitas vezes o meu aluno está assistindo uma aula que não sou eu que estou ministrando essa aula, como é que eu posso fazer uma aproximação disso, né? Como é que eu posso aproximar daquela realidade? Então, talvez conhecer a realidade do seu aluno é bem importante. Eu conversei ontem com uma gestora de um outro estado, uma diretora de uma escola do Espírito Santo, e ela me disse que eles pediram como tarefa para os alunos que eles tirassem foto, né, os alunos que estão conseguindo acompanhar, do lugar que eles têm realizado as atividades online, as atividades de forma remota. E foi uma surpresa para boa parte do corpo docente da escola compreender a realidade daqueles alunos. Então, acho que a primeira coisa é isso, é a gente se sensibilizar e a gente atuar a partir da realidade dos nossos alunos. Também compreender de que nós não somos super-heróis e que a gente tem limitações e que também nós temos emoções, temos sentimentos, também temos as nossas famílias, também a gente vive esse turbilhão de emoções que as crianças e os adolescentes estão vivendo, que os pais estão vivendo, né? Essa incerteza do futuro. Então, acho que isso também tira um pouco o peso das costas do professor. Não deu certo, ok, vamos tentar de um outro jeito. Acho que é um momento em que quem consegue trabalhar com a inovação acaba administrando melhor esses sentimentos que vão permeando as nossas ações. Não se desespere, né? Às vezes eu criei um grupo de WhatsApp e não foi bom, eles não estão entrando, eu criei uma plataforma, vamos pensar de um outro jeito. Essa abertura ao diálogo é muito importante, né? Então, eu tenho convicção de que a troca de boas práticas, mesmo que a minha realidade seja muito diferente da Ariana, eu posso ver o que deu certo no dela, tentar na minha, adequar a minha realidade, né? Então não é algo engessado que a gente vai dar uma receita de bolo, fazer uma prescrição. Todo mundo tem que fazer assim, porque a realidade das escolas do Brasil são muito diversas e às vezes o que funciona para um não funciona para outro, mas eu posso me inspirar, eu posso adaptar, eu posso experimentar e entender que é um período que vai passar e que a gente vai voltar, né, para o presencial. Outro ponto, eu acho que são pontos importantes também para a gente pensar na volta do presencial.
que é uma linguagem mais assertiva com os alunos, né? Quando você faz uma videochamada, quando você entra numa plataforma e está ali online, você está dentro, muitas vezes, da sua casa, né? Quando não está num contexto que está dentro, né, de um ambiente como esse que vocês estão, do Centro de Mídia, há uma exposição da vida daquele professor, né? E também há uma exposição da vida daquele aluno. Então, usar sempre, né, de tranquilidade, uma linguagem assertiva, né, não fazer julgamento de valor. Aconteceu uma situação online que foi muito desrespeitosa, é melhor encerrar aquela aula, não deixar com que todos os outros alunos que estão ali sejam expostos. Outro ponto, acho que a gente ter bom humor, né? E bom humor é diferente de sarcasmo, mas levar as coisas de uma forma leve. Eu estava lendo que às vezes os alunos começaram a escrever para vocês, é para copiar, é para copiar, é para copiar. Eu faço muita pesquisa em escola, então isso é algo que os alunos perguntam no presencial de forma exaustiva para o professor. Até porque, infelizmente, ainda no Brasil, muitas realidades, os alunos passam a maior parte do tempo fazendo cópias da lousa, né? E não tendo outro tipo de dinâmica. Talvez isso também seja um ponto importante agora, para quando as escolas voltarem, que é a gente se reinventar, né? E usar, então, de uma inovação para essa sala de aula presencial que a gente pode estar aprendendo agora nesse mundo virtual. Então, acho que usar de bom humor é importante, entender que essas situações de indisciplina, elas acontecem, né? Quando que a gente precisa fazer uma intervenção, quando é importante parar e sensibilizá-los e mostrar esse outro lado. E acho que uma coisa que você começou falando, João Paulo, abrir os canais de escuta. Abram os canais de escuta para as famílias, abram os canais de escuta para os alunos e, na volta, compreendam, acho que é importante, na volta, se fazer um mapeamento. Como é que esses nossos alunos estão? Quem a gente conseguiu manter contato nesse período? Quem a gente não conseguiu? Tanto para as questões de aprendizagem, mas também para as questões que envolvem essa relação interpessoal, né? Como é que esses alunos vão voltar, os sentimentos, o que aconteceu com ele? Então, acho que se sensibilizar é bem importante. E não é algo a mais para o professor, é algo que já faz parte da vida diária do professor. E acho que as redes, né? Então aí a gestão, Secretaria de Educação, gestores, também precisam se sensibilizar aos docentes e cuidar da saúde mental de todos. Acho que quando a gente se cuida, a gente se sente protegido e, de fato, é um momento em que quanto mais nós conseguirmos essa colaboração, quanto mais a gente se sentir acolhido, mais a gente vai conseguir se desenvolver para uma sociedade efetivamente mais justa, efetivamente mais generosa, efetivamente, né, uma sociedade que a gente gostaria de viver. É bom ver a Adriana falando, né, Ari? Não é bonito, né? Eu adorei as dicas, Adriana. Antes de passar para você comentar as dicas da Adriana, eu quero compartilhar aqui rapidinho alguns comentários que têm chegado agora no chat da nossa conversa aqui. A Cláudia de Guarulhos diz o seguinte: hoje passamos por um constrangimento no grupo de alunos, um aluno desrespeitou a professora, mas do tempo que estamos com as aulas online, esta foi a primeira vez. A Dilma Assunção diz: acredito nisso, que os valores vão mais além, leva para reflexão. A Ana Martins: parabéns, professora Adriana Ramos, por falar sobre a realidade social. A Maria José Martins Feitosa: nesse momento é necessário nos ressignificarmos e ressignificar tudo o que aprendemos. Mais do que nunca é necessário nos tornarmos humanos. Quero agradecer para todos os professores que estão mandando aqui comentários. Estão chegando vários comentários legais aqui. Para você, Adriana, para você, Ariana, a gente fica muito feliz. Quero comentar as dicas que a Adriana deu. Eu adorei o bom humor. A gente fala pouco sobre isso, né? Sobre a necessidade de ter um bom humor para conseguir ter mais leveza. Sim, sim. O que você acha? Adriana, nós estamos conectadas, tá? Mesmo estando longe, mas estamos conectadas. O que você trouxe realmente é o que eu acredito. É o espaço de diálogo, é a gente estar próximo desse aluno. Temos que também entender a realidade de cada comunidade, de cada escola. Não adianta eu, professora Ariana, comentar uma boa prática, que eu sei que lá no interior, lá naquela escola, tem uma vulnerabilidade muito grande, é uma comunidade diferente
que eu trabalho. Então, os espaços de diálogo, a gente conhecer o aluno, a gente saber qual é o projeto de vida daquele aluno, o que ele gosta, o que está acontecendo lá na casa dele. Eu, conversando com alguns professores, alguns deles estão criando alguns formulários também, perguntando qual é a ferramenta tecnológica que está utilizando, se está utilizando o celular, se está utilizando o notebook, o computador, se está utilizando a televisão, enfim. E eu achei bem interessante, porque aí eu vou mapear a minha comunidade, vou mapear o meu aluno, e como que eu vou ofertar aí para ele esse aprendizado, né? E eu acredito muito que, quando nós voltarmos, né, porque eu acredito sim que a educação ela tem que ser presencial, a convivência ela faz parte do processo de formação dos nossos alunos, da nossa comunidade em si, e quando a gente voltar, não cair no esquecimento tudo isso. A gente retoma, a gente dialoga, a gente conversa. Ai, professora Ariana, na minha escola é um pouco difícil essa questão do diálogo, mas a gente pode construir. Vamos construir esse diálogo, porque quando você constrói uma ponte com o seu aluno, facilita o aprendizado, você cria a empatia, você cria ali uma conexão com o aluno. É lógico, nós estamos falando de uma rede, a gente sabe a dificuldade que está tendo essa dificuldade da questão de internet, WhatsApp, Facebook, são as mídias sociais. Mas criar uma conexão. Se não conseguir criar essa conexão agora, a gente tem quando voltar, principalmente lá no presencial. E eu achei super válido o que a Adriana falou, e vai bem em sentido aí junto com o que eu acredito e o que eu sinto também. Muito bem, eu queria comentar, mas eu não vou conseguir por conta de tempo. A gente vai conseguir responder só uma pergunta, e para a Adriana. Adriana, olha só, o Sérgio Roberto, professor, diz o seguinte: professora Adriana, qual é o limite do professor? Que tipo de indisciplina é tolerável e o que ele não deve aceitar? O que fazer, por exemplo, se ele foi ofendido? Quais casos merecem ser reportados para a escola? Acho que quando fere, né, quando tem essa questão do desrespeito, é algo que extrapola uma situação de indisciplina. Então, quando o João pediu para eu esclarecer, né, esses problemas de convivência, a indisciplina, se o aluno escreveu é para copiar, é para copiar, é para copiar, é uma indisciplina que tem essa ideia de quebrar, né, esse contrato pedagógico, vamos dizer, atrapalhar a aula, né, mas ela não é ofensiva. Mesmo que alguns professores se sintam ofensivos quando ele lê o é para copiar. Agora, quando vem algo carregado de preconceito, quando vem uma linguagem muito pesada, né, ofensas mesmo, palavrões, enfim, algo diretamente ao sotaque, como você disse, né, Ariana? Acho que quando acontece uma situação como essa, é um limite, esse é o limite. É o limite e quando você fala, quando reportar isso à gestão, né, da escola, se a gente reportar para transferir o problema para a gestão, nós temos um problema. É importante que a gente compartilhe com a gestão essas situações e que a gente aproveite para pensar em estratégias de intervenção de forma coletiva. Acho que esse é um trabalho que a escola pode ganhar muito agora, nesse momento em que a gente está super conectado, né? E que muitas vezes na correria do dia a dia do presencial, essas coisas passam. Que é essa importância de pensar os problemas coletivamente, pensar em intervenções de forma coletiva. Claro que às vezes aconteceu uma situação ali, você está na sua aula online, o aluno escreveu algo, a gente tem ouvido inúmeros professores falando sobre isso, e eu tenho que ter uma atitude. Em alguns momentos, pela questão de que eles estão dentro da casa deles, de que você não tem esse controle, que os pais estão ali presentes, irmãos, às vezes é preferível encerrar a aula e falar, pessoal, eu não tenho como continuar essa aula agora, a gente vai retomar depois. É preferível fazer isso do que você ter uma atitude que muitas vezes você também se coloca no mesmo papel de desrespeito. Porque às vezes é difícil isso para o professor. É uma linha tênue entre o ser firme e não ser autoritário e não ser desrespeitoso.
né? Então, colocar limite é muito importante. O problema é como a gente coloca esse limite. Se eu quero que meu aluno aprenda a ser respeitoso, o respeito precisa partir do professor, por mais difícil que isso possa parecer, quando um aluno, por exemplo, te manda para aquele lugar. Mas se a gente mandar ele de volta, a gente está trabalhando no mesmo nível desse aluno, não está fazendo com que ocorra um desequilíbrio que é necessário para esse desenvolvimento e que ele aprenda uma estratégia diferente. Ele tem que entender que é inadmissível, e não é inadmissível falar isso para o professor, é inadmissível falar assim com as pessoas. Esse é um outro ponto. Né? Não se tratam as pessoas dessa forma. E é isso que os alunos precisam aprender, porque senão ele não trata assim o professor dentro da escola, mas aí da porta do portão para fora da escola ele passa a fazer. Né? Ou então na rede social, quando ele se sente protegido, ele faz mais ainda. Mas não é fácil, né? Acho que uma grande aprendizagem desse momento é essa ideia de trabalhar de forma compartilhada, de colaborativa, né? Discutir com os colegas. Agora, tem as situações de indisciplina que você vai ter que ter uma atitude naquela hora. Pense em quais são os seus princípios, qual é o princípio da sua escola, qual é o princípio da rede, que tipo de aluno eu quero formar. Se eu quero formar alguém respeitoso, se eu quero formar alguém justo, as minhas ações precisam estar ligadas exatamente a esses princípios. Porque se eu for injusta, se eu for desrespeitosa, eu não consigo formar para a justiça, eu não consigo formar para o respeito, eu não consigo formar para a generosidade. Muito bem. Olha só, nem vi o tempo passar, a gente já está... Nossa, não, eu não estou acreditando. Então a gente já está Muito assim rápido. a placa ali, dizendo João Paulo. Mas olha só, quero dar 1 minuto para cada uma de vocês fazer as considerações finais sobre esse tema, sobre, enfim, o que vocês quiserem. 1 minuto. Vou começar com você, Ariana. Eu acredito muito que é na dificuldade que a gente aprende e que a gente evolui. Vamos tirar um aprendizado de tudo isso que está acontecendo. Está difícil para todo mundo, está difícil em todas as esferas. Então, tirar um aprendizado. E quando nós voltarmos lá em sala de aula, lá presencial, a gente não esquecer, passar panos quentes do que aconteceu, do toda a sensação, sentimento que acabou ficando. Vamos trabalhar isso também em sala de aula, questão dos valores, quais são os princípios, a questão do diálogo, a questão da aproximação, da empatia com os nossos alunos. Pode mandar beijo? Pode mandar. Queria mandar um abraço, um beijo para os meus colegas, meus amigos lá da Escola Carlos Maximiliano. Eu estou com muita saudade de vocês. Queria mandar também para os meus alunos. Esses dias, rapidinho, eu recebi estou com saudade de um aluno. Eu fiquei tão assim emotiva, porque é um aluno tão difícil, mas ele escreveu assim, estou com saudade. Eu falei assim, ai, que legal, a Pro também está. Queria mandar um beijão especial para a minha coordenadora Maria Emília, para o meu diretor Roberto, o Marcelo também lá na escola, para o Adilson, para a Lucélia. E agradecer muito a participação aqui com vocês. A nossa conversa foi super produtiva. É bom saber que temos também profissionais que estão conectados com a nossa realidade. Muito bem, a gente que agradece, fica muito feliz. Vai lá, 1 minuto, Adriana, para você. Já me mandaram a placa. Agradeço, então, novamente o convite. Espero ter colaborado com reflexões. Eu acho muito ruim a gente prescrever coisas. Eu acho que o que a gente pode fazer é suscitar reflexões a partir de orientações, a partir desses princípios, né? Acho que pensar sempre quem é o aluno que eu quero formar. Né? Quais são as limitações que eu tenho dentro da minha realidade? Quais são as limitações que nós temos hoje dentro dessa realidade remota? Né? E o que eu posso fazer? O que é minha responsabilidade? E como eu posso fazer isso da melhor forma possível, não desconsiderando todo o contexto, como disse a Ariana, que está difícil para todo mundo. Né? Não é algo simples o que nós estamos vivendo, talvez seja um momento, de fato, muito impactante para a questão da revisão dos valores da nossa sociedade. Nunca a gente precisou tanto ter adultos que pensassem de forma autônoma, no sentido de pensar num coletivo, e que esse coletivo seja muito maior do que a minha família, a minha escola, os meus colegas de trabalho, enfim. Mas é um coletivo que eu não conheço.
ter esse raciocínio de autonomia implica em uma educação de qualidade. A escola não é a única nessa formação do aluno, mas ela tem uma grande responsabilidade. Acho que isso a nossa sociedade está vendo, né? A importância da escola, a importância do professor. Nós fomos desvalorizados por muitos anos, né? E sofremos muito nos últimos tempos, e acho que esse momento, talvez, o lado positivo de tantas coisas negativas que nós temos passado é exatamente isso. Qual é o lugar da escola, a importância da educação e a valorização do professor, principalmente do professor de escola pública. Claro que eu também valorizo muito o professor de uma escola particular, mas o professor de escola pública, ele sempre foi deixado muito mais à margem, e eu acho que é importante, inclusive, essa coletividade, né? Essa união entre os professores. Quando a Ariana fala, eu vou colocar a minha prática, pode ser diferente da sua, não é que ela está querendo impor a dela, mas o que ela está pensando é que ela pode inspirar outros, como ela pode se inspirar por outros. E essa troca de energias, acho que isso que a Viver Ser coloca muito, né? Essa importância desse bem-estar, da gente se sentir bem, porque nós somos um grupo que acredita na educação. Isso é muito importante. E é isso que faz sentido, isso que faz um professor ser professor, porque as condições são tão adversas para ser professor no nosso país, que a gente só pode ser professor porque a gente de fato acredita que a educação, ela é a única que pode transformar a nossa sociedade. Isso é muito verdade, Adriana. Eu quero muito, muito agradecer você, Ariana, vocês... Passou muito rápido. Passou muito rápido. A gente precisava de mais uma hora. Já estão aqui com a placa para mim. Fim. Olha só, passou muito rápido, mas um dia desses a gente vai vir aqui, vai fechar essas portas e vamos ficar 24 horas no ar, fazendo um monte de gente, com um monte de convidado. Olha só, pessoal, o último recado, antes de me tirarem do ar. Eu quero lembrar para vocês que a VVC é uma plataforma que, além de cursos, oferece uma possibilidade de você, por exemplo, continuar esse bate-papo. Tem uma comunidade que tem várias pessoas altamente interessantes para que você converse, de suporte, tirar dúvidas. Então, você pode se inscrever. Está aqui o link que vai aparecer na tela, vivc.org.br/EFAP. Lembrando, nós temos uma comunidade, uma rede de suporte, uma forma de continuar esse papo, e vocês todos podem participar. Quero agradecer a Adriana, agradecer você demais, Ariana, todos vocês que nos assistiram. Nós acreditamos muito nesse espaço aqui. Eu tenho muita admiração pela Adriana, que é uma referência para a gente, já estou encerrando. Só quero dizer a última frase, que é do Guimarães Rosa, que eu adoro me despedir com ela, que diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem de todos nós. Até terça-feira. Tchau, tchau. Tchau.